Volta, meu povo, ao teu Senhor, e exultará teu coração. Ele será teu condutor, tua esperança de salvação, tua esperança de salvação. Se confessas teu pecado, Ele é justo e compassivo, cantarás purificado os louvores do Deus vivo. Volta, meu povo, ao teu Senhor, e exultará teu coração. Ele será teu condutor, tua esperança de salvação, tua esperança de salvação. Nossas vidas tão dispersas, nosso Deus ajuntará e seremos novo povo, Ele nos renovará. Volta, meu povo, ao teu Senhor, e exultará teu coração. Ele será teu condutor, tua esperança de salvação, tua esperança de salvação. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o povo sedento de água murmurava contra Moisés e dizia: Por que nos fizeste sair do Egito? Foi para nos fazer morrer de sede, a nós, nossos filhos e nosso gado? Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Que fareis por este povo? Por pouco não me apedrejo. O Senhor disse a Moisés: Passa adiante do povo e leva contigo alguns anciãos de Israel. Toma a tua vara com que feriste o rio Nilo. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Vinde e exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. E com cantos de alegria o celebremos. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Todos. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Vinde, adoremos e prostemos-nos por terra e ajoelhemos ante a Deus que nos criou. Porque Ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Hoje não
fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouve a voz do Senhor. Oxalá ouvisses hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram. Apesar de terem visto as minhas obras, hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, pela mediação do Senhor nosso Jesus Cristo. Por ele tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens balde, e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus: todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai chamar teu marido e volta aqui. A mulher respondeu: eu não tenho marido.
Jesus disse: Disseste bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falaste a verdade. A mulher disse a Jesus: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Sou eu que estou falando contigo. Nesse momento, chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: Que desejas? Ou por que falas com ela? Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: Mestre, come. Jesus, porém, disse-lhes: Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si: Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhe Jesus: O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós: Ainda 4 meses e aí vem a colheita. Pois eu vos digo: Levantai os olhos e vede os campos. Eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe. Pois é verdade o provérbio que diz: Um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus, por causa da palavra da mulher que testemunhava: Ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra, e disseram à mulher: Já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Que o Santo Evangelho anunciado perdoe os nossos pecados. Amém. Estimado Monsenhor Geraldo, meus irmãos e minhas irmãs na fé, é sempre bom recordar aquelas palavras que foram ditas no início deste tempo,
mostrando o verdadeiro sentido da quaresma, pois ele permite um itinerário catequético que vai desembocar na maior festa do calendário cristão, que é a Páscoa. Não obstante aos tempos litúrgicos que têm sua importância, a quaresma revela-nos sobremaneira uma importância singular, pois nos permite vivenciar a mesma trajetória de Jesus, recordando seus passos, que o fez Salvador deste mundo. Por isso, a quaresma tem como síntese, definição, a conversão. Não podemos entendê-la sem, para isto, deixemos-nos levar sob esta perspectiva da conversão. Mudança de vida, por assim dizer. Como que colocar à nossa frente o espelho de nossa existência, dele ver refletida a imagem translúcida ou opaca de batizados e batizadas que somos nós, que precisam mudar sua vida, seu interior, pois somos manchados pelo pecado, estamos feridos pela aridez deste mesmo pecado. Assim, a cada domingo vamos captando uma mensagem forte para fazer possível esta caminhada na perspectiva da salvação. Só para recordar, já que toda a linha temática da quaresma segue um itinerário bem forte para o nosso entendimento. Há 2 domingos passados, Jesus então, ele faz a sua experiência no deserto, para dizer a cada um de nós, assim como ele viveu a experiência no deserto, nós também experimentamos este ambiente. E lembrava aquela liturgia, a experiência de Jesus ao vencer as tentações, chama-nos a atenção, para que também possamos vencer as investidas do mal, contra a tentação do poder, a tentação do prestígio, a tentação da ganância. Não há como vislumbrar a Páscoa sem que para isto eu possa viver uma quaresma movido pela conversão, pela mudança, pela resistência ao mal, pela luta contra o inimigo. Jesus então faz a sua experiência, sente a dor, o sofrimento, como também sentimos a dor e o sofrimento de passar por este mundo, né, nos açoites do inimigo, sendo seduzidos pelo mal. Domingo passado, a liturgia chama a atenção para a condição do cristão. É preciso descer a montanha, naquele cenário do monte, quando Pedro propunha a Jesus armar as 3 tendas, e Jesus pede então que não, vamos descer o monte, é para dizer para cada um de nós que é preciso descer o monte. Aquela glória apenas antecipava o evento maior, que é a Páscoa. E para chegar a esta glória, é preciso também passar pela cruz. Há aqueles e aquelas que optam pela salvação, não podem ignorar a cruz da renúncia, a cruz do despojamento, a cruz do perdão, tantas vezes difícil de dar. Vamos dizer que é fácil, porque não é, mas é preciso. E naquele domingo, a mensagem deixada para todos nós, para viver a experiência da quaresma, não nos esqueçamos que existe a cruz, porque ela é o sinal da redenção de toda a humanidade. Hoje, 3º domingo da quaresma, o Evangelho nos convida a um encontro pessoal com Jesus. Que bonito, né? Um encontro pessoal. E este encontro acontece
entrarmos em sua intimidade, chegando ao seu coração. É preciso viver essa experiência com o outro. Não podemos deixar de compreender que viver a conversão é viver o encontro com o irmão. Quantas vezes construímos nossa fé alicerçada numa postura intimista, individualista? Deus não é privado. Deus não é conceito privado de ninguém. Quando vejo esse texto, essa expressão, eu lembro, por exemplo, para dizer que Deus não é um cabide. Para muitos, Deus, tiramos do cabide aquela roupa, depois devolvemos para o cabide, depois que faz o seu uso. Deus não é cabide. Deus é presença atuante, que vai renovando nossa fé, nos comprometendo com o seu projeto. E para fazê-lo parte da vida e da história de cada um, é preciso passar pelo outro, é preciso se encontrar. Mas Jesus chama a atenção no texto de hoje, desse belíssimo diálogo de Jesus com a mulher samaritana. É algo extraordinário, que traz para nós e nos enche de alegria e esperança. Deus apresenta toda a sua humanidade, na mais profunda expressão, Deus humano no seu Filho, que toma a iniciativa de ir ao encontro da mulher. Ele rasga, põe por terra a autossuficiência humana. E quantas vezes nós nos sentimos superiores por ser isso ou aquilo, e Jesus nos ensina o gesto valoroso e nobre da humildade. Ele vai ao encontro da mulher, sente sede, pede água para beber. O primeiro grande ensinamento do texto de hoje, a essa humanidade tão explícita do Mestre Jesus, me faz recordar, eu falava hoje de manhã, uma expressão do Padre Spence, ao dizer: Jesus foi tão humano que se tornou santo. Ou seja, é a humanidade vivida na mais profunda, na mais plena, no mais pleno conceito, que nos tornamos santos. Ser humano é estar, de fato, voltado para o outro. Ser humano é viver a construção de um mundo melhor a partir do outro. Nós não somos uma ilha, como dizia um estudioso. Somos parte de uma construção humana que necessita do outro, que faz parte da vida do outro. Assim, a narrativa que hoje o Evangelho nos apresenta relembra, pode perceber em Cristo um comportamento que vai quebrar toda a resistência humana. Nós sabemos que entre judeus e samaritanos não existia um convívio bom. Judeus e samaritanos não se relacionavam bem. E Jesus vai quebrar essa resistência tão presente na sociedade, que põe obstáculo à libertação do homem, que põe obstáculo à salvação. Ao se aproximar daquela mulher como judeu, e ela uma samaritana, Jesus quebra o preconceito racial, ideológico, moral e religioso, que tantas vezes precisamos quebrar em nossas vidas. O segundo ensinamento do texto de hoje: é preciso viver essa experiência de um amor gratuito, que se integra na vida do outro e faz comunhão. É nessa comunhão que experimentamos de fato o verdadeiro amor. Meus irmãos e minhas irmãs, é preciso vencer toda essa resistência. O mundo está sedento de Deus. Hoje, a água, tendo o seu conteúdo tão valorizado na liturgia, é preciso vencer essas tentações. O mundo vive sedento de Deus, mas buscamos outras fontes, quando só há uma fonte, que é Jesus Cristo. Diante de um cenário de morte e de dor, que fonte estou buscando para a minha vida? Que fonte busco para renovar minha fé, para me fazer parte da vida de Jesus?
quem faz a experiência de Jesus, como aquela mulher samaritana, em sua vida, bebendo da água viva que brota do seu coração, não continua o mesmo. A água viva que é Jesus muda, transforma aquilo que é pequeno em grande, realiza novidade na vida do ser humano. Mas fazer a experiência com Jesus, não basta rezar, não basta fazer parte da igreja ou vir à missa, vai muito, muito além desta postura. Fazer a experiência com Jesus é passar pelo irmão, pelo próximo. Eu não posso viver uma experiência com Cristo se eu não realizo em mim parte na vida das pessoas, no perdão, na gratuidade, na generosidade. O conteúdo quaresmal é um convite para essa experiência. Deixemos de lado tudo aquilo que põe obstáculo a esta nova vida, um novo ser, para que a Páscoa seja de fato o encontro definitivo com a ressurreição. Por isso, não precisamos buscar outras fontes do consumismo, do individualismo, do materialismo, das drogas. Há uma só fonte perene, que nasce do filete do coração de Deus e desemboca como águas profundas no oceano. É nesta fonte que depositamos a esperança e a alegria de sermos filhos e filhas de Deus. Portanto, que as lições tiradas deste Evangelho nos transforme, por assim dizer, em afluentes deste rio de água viva que é Jesus. É Ele que nos conduz ao imenso oceano de amor que é o coração do Pai. Sejamos um rio caudaloso, que mesmo nascendo naquele filete no olheiro, vai transbordar no oceano do coração do Pai, porque somos parte integrante deste amor, como filhos e filhas do amor que é o próprio Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.